Sarp morre por culpa de Sirin. Sirin diz para Nissan e Doruk que o Arif matou o pai e a avó deles. A casa de Enver pega fogo. Henry acredita que Seida mentiu para ele e o Arda não é seu filho. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 5 a 9 de maio. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Bahar diz a Sarp que será muito legal eles irem nadar, todos juntos. E para imaginarem eles fazendo isso com a Nissan, o Doruk, o Ali e o Homer. Sarp diz que seria tão bom, que isso seria muito divertido. E eles começam a imaginar que estão em uma praia se divertindo com os filhos. Depois, Bahar diz que ele deve estar cansado e para ele dormir um pouco. Sarp diz que não está cansado, que eles ainda têm muitas coisas para sonhar juntos e para ela continuar sonhando. Enver está na sala com Sirin assistindo televisão quando vê a Tice perto dele. A Tice faz um gesto com a cabeça, o chamando. Sirin pergunta aonde o pai vai. Enver diz que vai tomar uma água na cozinha. Enver diz baixinho: a Tice, onde você estava? Eu tô te esperando faz tempo. A Tice chama ele para o jardim para poderem conversar. Enver pergunta por que ela aparece e some assim tão rápido e diz que fica achando que não vai mais vê-la. A Tice diz que estava fazendo umas coisas. Enver diz: a Tice, você já morreu. O que você fez? Foi ao salão? A Tice diz: ah, mas finalmente eu apareci antes, mas você não comentou nada disso. Não sei, podia ter falado que eu pareço mais jovem. Enver diz: mas você não continua mesmo, a Tice? A Tice acha a graça do que ele fala e diz: você acha que eu sou a mesma? Ai, meu amor, você sempre me achou bonita. Você não percebia como eu estava cansada? Enver diz que toda vez que olha para ela, vê a mesma mulher, que é a mulher mais linda do mundo. Sirin estranha a demora do pai e vai atrás dele. Ela vê ele no jardim conversando sozinho e fica muito assustada. Bahar diz a Sarp que daqui a pouco a Nissan se forma na escola. Os dois vão ser mais velhos, mas ele ainda vai ser gato, como se fosse um astro de Hollywood. Nissan se levanta e vai para a cozinha. Ela tropeça na lixeira, cai machucando o joelho e começa a chorar. Bahar chama por Sarp, mas ele não responde e ela acha que ele está dormindo. Jale e Doruk escutam Nissan chorando e vão até ela. Bahar dá um beijo no rosto de Sarp. Acha estranho ele não se mover e chama por ele. Sarp não responde. Nissan continua chorando, como se estivesse sentindo o que está acontecendo com o pai. Sarp não reage e Bahar, desesperada, chama por socorro. Bahar implora para Sarp acordar, diz que ele está assustando e para não deixá-la de novo. As enfermeiras chegam e uma delas diz para chamar o médico urgente. O médico chega, começa a examinar Sarp e manda as enfermeiras tirarem Bahar do quarto. O médico tenta reanimar Sarp, enquanto Bahar espera no corredor, muito aflita. Fazilete sai do seu quarto e vê o desespero de Bahar, pedindo para Sarp acordar. O médico e os enfermeiros saem com Sarp do quarto e Bahar diz: acorda, Sarp, você não pode fazer isso comigo de novo. Acorda, Sarp, acorda. Duas enfermeiras a seguram. Fazilete se aproxima e a chama para ir até o quarto dela, que lá dentro elas podem conversar. Bahar diz: ele está morto, ele morreu, eu sei que ele morreu. Jale está colocando gelo no joelho de Nissan, quando recebe uma ligação do hospital a informando sobre Sarp. Bahar diz a Fazilete: eu vou ficar sozinha, não vou? E agora o que eu faço? O que eu vou falar para as crianças? Falei que ele não ia abandonar a gente. Porque justo agora que a gente estava planejando fazer um monte de coisa, fizemos tantos planos e agora ele faz isso comigo. Ele morreu e me deixou aqui. Ele também está abandonando os filhos dele. Como ele pode ser tão ruim? Eu não vou aguentar viver isso de novo. Ele prometeu para mim que a nossa vida ia ser como antes. Por quê? Como é que eu não vou enlouquecer? Eu não posso nem me suicidar. Como eu supero? Eu vou perder toda a razão e sanidade. Eu juro, eu vou ficar louca. Não dá. Eu juro, dessa vez eu vou perder a cabeça de vez. Falem o que quiserem falar, eu não vou mais importar.
A minha vida toda sempre foi complicada. As pessoas não imaginam. Ninguém tem ideia nenhuma do que eu passei. Ninguém. Mas eu tenho os meus filhos. Porque eu tenho 2 filhos, eu não posso sentir dor. Eu não tenho o direito de sofrer por causa das crianças. Por causa daquelas crianças bobas, eu não tenho o direito de sentir nada. Se eu choro, ficam tristes. Se eu bato a cabeça na parede, ficam tristes. Se eu falo gritando quando eu quero, elas ficam tristes. Eu não posso morrer, eu não posso me matar, nem ficar louca. Elas se chateiam com tudo, com tudo. E a culpa disso tudo é sua mesmo, sua trouxa. Você é que cria esses filhos fora da realidade, mimando eles demais, fazendo só o que eles querem. Barra continua. Mas eu também sou uma filha. Eu perdi a minha mãe. Também sou filha. O Sarp morreu e a Elis. Todo mundo tá morrendo. Todo mundo. A maioria dos maridos só morre uma vez. Mas o meu marido morreu 2. E a dor que eu senti da primeira vez não foi suficiente. E aí ele voltou só pra morrer outra vez. Só pra me ver sofrer de novo. Ele fez a mesma coisa. Por quê? Por que ele é egoísta assim? Fazilete diz que estão no hospital. Ainda podem salvá-la e para ela não perder a esperança ainda. Barra pergunta por que tá sentindo esse aperto. Porque tá sentindo que tá morrendo com ele. Fazilete diz, por medo, porque tem medo de perdê-lo. Barra diz que tá com medo, muito medo. O médico se aproxima delas e diz a Barra que o Sarp morreu. Com a cabeça no ombro de Fazilete, Barra diz, que o universo me ajude muito. Eu cansei, quero acordar desse pesadelo. Eu quero um pouco de felicidade. As minhas forças acabaram. Vão se passar 3 meses. Barra vai acampar com os filhos como ela e Sarp haviam planejado fazer. Nissan e Doruk se divertem com a mãe. Seida vai chegando em casa e fica surpresa ao ver Arif sentado na frente da cafeteria. Ela vai toda alegre pro lado dele dizendo, Arif, eu não acredito, você tá aqui fora. Ai, que maravilha, até que enfim você saiu. Como você tá se sentindo? Você tá bem? Perdeu um pouquinho de peso, né? Me fala como é que você tá. Arif diz que tá bem e pergunta se ela tá trabalhando. Seida diz que não, que conseguiu um trabalho legal, só que depois, com as coisas todas que aconteceram, acabou não dando muito certo. Depois, Seida conta pra ele que a Barra foi acampar com os filhos. Arif não diz nada. Talat chega e Arif diz que já vai. Seida pergunta se ele vendeu o café pro Talat. Arif diz que devia pro Talat, que ele ficou sem carro por causa dele. Arif e Seida veem um casal descendo do andar de cima. Surpreso, Arif pergunta quem são aqueles 2. Seida diz que é melhor ele perguntar pro pai dele. Sirin vai conversar com Jali sobre o pai. Ela diz que ele não tá bem, tá ruim da cabeça, que fica o tempo todo falando sozinho como se tivesse alguém com ele. Surpresa, Jali pergunta como. Sirin diz que o pai fica pra lá e pra cá falando o nome da mãe dela e quando vê ela, aí finge que não fez nada. Se ela comenta, ele não admite, nega completamente. Fala que ela escutou errado. Sirin diz que tá ficando muito preocupada com o pai e pergunta se Jali acha que ele tá ficando louco. Jali diz que não sabe se ele tá ficando louco, mas ele pode estar com problemas. Enquanto isso, a Tice diz a Enver que acha que eles deviam tomar mais cuidado, pois acha que a Sirin tá desconfiando dos 2. Enver diz, por que ela desconfiaria? Nós somos cuidadosos. A Tice diz que a Sirin já viu ele algumas vezes como se estivesse falando sozinho, e isso pode confundir mais a cabeça dela. Enver diz, e se falarmos para ela? Assim ela fica tranquila. A Tice pergunta se ele acha que isso é bom. Enver diz, é claro que sim, não podemos ficar nos encontrando assim como no tempo da escola. A Tice diz, melhor acreditar em mim, ela vai falar que o pai enlouqueceu. Enver diz que não tem problema e que depois resolvem isso. Em seguida, Enver sai da barraca, pois está acampando com Barra e as crianças. Barra se lembra do que conversou com Sarp sobre acampar e se emociona. Ela consegue acender a fogueira e comemora com os filhos e Enver. Arif diz ao pai que viu um casal saindo do andar de cima e pergunta quem são essas pessoas. Yusuf começa a reclamar, dizendo que o aluguel da Seida está atrasado de novo, da Barra também, e que para Arif estava muito cômodo. A vida dele estava muito fácil. Yusuf continua. Alguma vez você me perguntou como é que seu pai estava fazendo para se virar, se eu tinha que comer?
Você pensava nisso? Arif diz para ele parar com isso e responder quem são. Yusuf diz: bom, eu não sei direito. Ele só vem aí para esse apartamento de vez em quando. Arif pergunta qual apartamento. Yusuf diz: o de lá de cima, o que era do Sarp. Arif diz: o quê? Mas você ficou maluco? Ele pagou meses de aluguel adiantado. Por que tá alugando o apartamento? Cara de pau, Yusuf diz: ai, Arif, por que você tá irritado? Tá, ele pagou aluguel adiantado, mas agora ele não vai mais voltar. E eu só alugo por algumas horas, filho. Eles chegam, ficam lá e já saem. Eles não fazem mal para ninguém. Muito nervoso, Arif diz: que história é essa agora? Aqui não é um bordel. Yusuf diz que ali não é bordel, não fica questionando ninguém. Só aluga o apartamento por hora e o que fazem não interessa para ele. Arif diz: você não tem vergonha? Pai, você perdeu a cabeça? Yusuf diz para ele parar com isso e pergunta por que ele não vai cobrar o aluguel de quem está devendo. Por que não vai bater lá na porta da Barra e da Seida? Arif pergunta se o pai acha bonito fazer isso agora, depois de tudo o que aconteceu. Yusuf diz: eu não posso ficar pensando nos problemas delas para sempre, faz o favor. Eu não vou sustentar ninguém. Filho, você acha que isso é bom mesmo? Pensa em nós. O que vamos fazer para ganhar dinheiro? O que vamos comer e beber? Arif diz: vamos fazer como todo mundo faz e trabalhar. Yusuf diz: como assim? Eu já estou muito velho para arrumar emprego. E vai saindo. Arif diz: você é cínico. E quando foi que gostou de trabalhar? Yusuf procura Seida e diz que já que ultimamente ela anda com pouco dinheiro mesmo e está acostumada a morar ali, ela não precisaria pagar aluguel. O dinheiro não precisa ser um problema entre eles. Eles podem ficar como eram antes. Ele estava feliz e ela estava feliz. Que já perdoou a dívida dela. Seida diz: isso é sério? Que sentiu falta dele sim e manda ele para o quarto dela e esperar por ela lá, sem roupa, que ela já vai. Só vai tomar um banho antes. Yusuf vai pro quarto todo alegrinho e começa a tirar a roupa enquanto diz: bom, é assim que se faz com essas inquilinas. Certo, Arif? Sim, é isso aí, Yusuf. Você é demais, você é incrível. Eu saí no lucro. E ele se joga na cama de Seida. Seida entra e diz: você deixou a sua roupinha espalhada, mas eu vou dar um jeito. E joga tudo pela janela. Yusuf pergunta se ela ficou maluca. Seida diz: seu velho safado, some daqui antes que eu também jogue você pela janela. Ou você some daqui agora, ou eu vou gritar que você quer abusar de mim. Sem saída, Yusuf sai só de cirola, dizendo que vai despejar ela. Ele volta para casa e bate na porta impaciente, mandando Arif abrir logo. Arif pergunta onde que tá a roupa dele. Irritado, Yusuf manda ele deixá-lo sozinho. Arif diz: não vai me dizer que você estava lá com os novos inquilinos. Yusuf diz: engraçadinho, me dá licença logo, e sai. Da janela, Seida vê ele pegando as suas roupas e diz: ei, Yusuf, falta outra pecinha ali, não esquece de pegar outra meia. Tadinho, né? Ninguém merece ficar recolhendo as roupas da rua assim. Yusuf não diz nada, só fica olhando para ela com muita raiva. Enver pergunta a Barra como que ficou a questão da escola, que o Nezi deixou pago para Nissan e Doruk. Barra diz que ainda não resolveu, que tem até amanhã para decidir, mas ainda não sabe. Enver pergunta o que ela vai fazer quando receber o dinheiro do Sarp. Barra diz que a metade é do Ali e do Omer e vai dar para eles. O restante não é muito, mas vai ajudá-la bastante. Arif diz a Seida que descobriu que o pai está alugando um apartamento do Sarp por hora. Seida diz que sabe. Arif pergunta se a Barra sabe. Seida diz que não ia contar para ela, que agora a casa dele virou um bordel. Arif diz que é melhor, para ela não falar nada, que ele vai resolver isso. Arif diz que se o pai dele incomodar ela de novo, que em vez dela jogar a roupa dele pela janela, é só ela avisar para ele. Seida diz que tá bom e o agradece. Seida comenta com Arif que o Henry está procurando alguém para trabalhar. Diz que parece que ele vai abrir um lugar novo e não vai poder ficar lá no café. Então, precisa de alguém que possa administrar o lugar. Sirin está trabalhando na cafeteria de Henry e o trata como senhor. Sirin diz a Henry que a mãe dele esteve lá, mas ele não precisa se preocupar, que ela não falou que ele levou a Barra para acampar. Henry diz que ela fez bem e a agradece. Seida liga para Henry, diz que o Arif saiu da cadeia e está procurando um trabalho. Henry diz para ela falar para o Arif conversar com ele. Seida vai para o quarto,
vê o chapéu que levou da casa do Raif e se recorda de como isso aconteceu. Seida falou com Raif sobre onde ia dormir e ele disse que tinha um quarto de hóspedes. Seida disse: "Tudo bem, senhor, então eu vou deitar." No quarto de hóspedes, Seida viu vários vestidos e ficou encantada. Ela viu um chapéu e o colocou. Nesse momento, Já ligou para ela, dando a notícia sobre a morte do Sarp. Seida saiu desesperada, dizendo para Raif que ia ver a Barra porque tinha acontecido uma coisa horrível, que o Sarp não havia resistido. Pediu desculpas e saiu, sem se dar conta de que estava levando o chapéu. Jale liga para Fazilete, diz que soube que ela não foi para a fisioterapia e pergunta se ela procurou algum outro lugar. Fazilete diz que não deu para ir, que não consegue fazer nada sem dor, mas não teve tempo de sair de casa porque não consegue ninguém para ficar ali. Jale diz que pode falar com a Seida. Fazilete diz que não precisa porque o filho não tinha gostado muito dela. Ela não pôde conhecê-la, mas o Raif falou que ela não era boa. Ao tentar pegar uma vasilha, Fazilete sente muita dor nas costas. Seida coloca o chapéu na sacola. De repente, ela olha para as unhas, se lembra do que Raif disse para ela e começa a tirar o esmalte. Ela sai de casa lixando as unhas. Raif pergunta se a mãe está melhor. Fazilete diz que não consegue se mexer. Raif diz: "Olha só, agora você me entende." Fazilete diz que não precisa estar com as costas doendo para entendê-lo. Raif pergunta se a mãe sabia que, para ele, os primeiros livros dela são os melhores. Fazilete diz que ele nunca tinha lhe falado isso. Raif diz: "E você ficou famosa, mas aí foi perdendo o seu talento. As pessoas pensam que parou de escrever por causa do acidente, que a Fazilete Aciolo agora se dedica a cuidar do filho." Fazilete pergunta se ele acha que ela se importa com isso. Raif diz: "Você sabe disso, porque é você que tem esse pensamento. Quer que te vejam como uma mãe abnegada. Mas no seu caso, estava sem inspiração. Então você usou meu acidente para poder esconder que não estava mais conseguindo escrever. Isso é a pior parte de ser um deficiente. Não poder fugir dos fatos. Apenas encostar e escutar o que te falam." Nesse momento a campainha toca. Raif abre a porta. Ao ver Seida, com frieza, ele pergunta o que ela quer ali. Seida diz que foi devolver o chapéu que levou sem querer quando saiu na pressa de lá e que também foi saber como ele estava agora. Fazilete pergunta a Raif quem é. Seida grita: "Ah, aqui é a Seida, senhora." Ela diz para Raif não se preocupar que ela vai explicar. E entra. Raif pergunta o que é que ela está fazendo. Seida diz que a Jale a indicou, mas quando o marido da Barra morreu, ela não conseguiu voltar mais e não conseguiu ligar para ela. Seida fica surpresa ao ver Fazilete e diz: "Por acaso eu já não conheço a senhora?" Fazilete diz: "Sim, da cafeteria. Nós nos conhecemos no hospital." Sem graça, Seida diz: Ah, do chá, né?" Fazilete diz: "Isso mesmo, sim." Raif diz que não sabia que elas eram amigas. Fazilete diz que elas se conheceram no hospital, mas não foi muito agradável na hora. Seida diz: "Essas coisas acontecem, senhora. Ainda mais na atenção de hospital. Todos podem ter alguns problemas, não é mesmo? Eu já esqueci de tudo isso." Fazilete diz: "É mesmo? O que veio fazer aqui, posso saber?" Seida explica que levou o chapéu dela sem querer. Foi devolver e pergunta se eles estão precisando de alguém ainda. Fazilete diz que não. Para contrariar a mãe, Raif diz: "Eu sim, estamos, e é meio urgente se você estiver interessada." Fazilete diz: "Raif, eu acho melhor conversarmos primeiro e depois deixamos a Seida decidir." Raif diz que não precisa. Fazilete diz que então tudo bem, a Seida pode ficar. Seida fica muito feliz, beija a mão de Fazilete e a agradece. Fazilete sente muita dor nessa hora e pede que, por favor, ela não faça isso. Seida diz que ficou tão feliz que deu vontade de abraçá-la. Raif diz que eles têm muita coisa para fazer, que a dona Fazilete está com dor nas costas e não consegue se levantar. Seida diz que não tem problema, começa agora e a Fazilete pode ficar bem tranquila. Fazilete diz: "Senhora Fazilete, para você, por favor." Seida diz que é claro e que vai guardar o chapéu onde estava. Fazilete pergunta a Raif o que Seida estava fazendo com aquele chapéu. Raif dá de ombros como quem diz que não sabe.
sorri e sai, deixando a mãe sozinha. Enver pergunta se Bahá vê o Sarp e a Atice, se eles aparecem para ela, porque a Atice sempre aparece para ele. Bahá diz, é sério? Para você também? Enver diz, então ela vem? Quem? A Atice ou o Sarp? Bahá diz que é os dois, que a mãe apareceu para ela na noite do velório. E o Sarp, ele apareceu há alguns dias, mas ela ficou muito feliz com isso. Enver disse que isso é muito bom, que também fica feliz e que pensou que estava ficando maluco. Ela não imagina o alívio que ele sentiu. Bahá fala que viu eles em um sonho e no sonho o Sarp disse para ela que estava bem, para ela não se preocupar com ele. Aí ele a abraçou e beijou e ela sentiu o cheiro dele. E o cheiro dele foi muito real e isso também aconteceu com a mãe dela. Enver fica triste, pois pensava que a Atice estava aparecendo para ela também. Ele olha para o outro lado e vê a Atice atrás deles. A Atice só fica olhando para eles e se afasta. Raif está vendo um programa onde está passando várias cobras. Seida fica assustada, diz que a Bahá está acampando com os filhos. Isso é perigoso e vai ligar para ela agora. Seida diz a Bahá que vai falar para o Henry buscar eles agora. Bahá pergunta por quê. Seida diz, porque tem cobra para todo lado, um monte, de todo tipo. Morrendo de medo, Bahá pergunta o que ela quer dizer com isso. Seida diz que está vendo na televisão e pergunta a Raif que canal é aquele. Raif diz que é de documentário. Bahá diz que Seida lhe deu um baita susto agora. Pergunta se ela ligou para lhe falar isso e para desligar a TV. Raif fica olhando de um jeito engraçado para Seida. E ela diz, por que você não me falou antes que isso era um documentário? No dia seguinte, Bahá sai da barraca e deixa Enver, Nissan e Doruk dormindo. Nós escutaremos ela contar a sua história, enquanto ela se recorda do sepultamento de Sarp e do que aconteceu depois que o médico disse que ele tinha morrido. Bahá diz, eu sou Bahá Sesmele. As pessoas falam que eu deveria esquecer o passado. Só que tem um detalhe, você pode apagar as marcas do passado, mas não deixar de sentir. Essas marcas fazem parte de mim e vão ficar comigo para sempre. No hospital, ao saber que Sarp tinha morrido, Bahá chorou com desespero e foi amparada por Fazilete. Arif ia passando nesse momento, viu o estado dela e foi até ela. Furiosa, Bahá gritou, não encosta em mim, não encosta em mim. Arif ficou sem reação. Bahá pediu desculpa a Fazilete por ter esquecido o nome dela, mas perguntou se podia abraçá-la. Bahá então abraçou Fazilete e disse que queria a mãe. Bahá, os filhos, Enver, Sirin e Seida se despediram de Atice e Sarp ao mesmo tempo. Depois, Bahá e Enver falam sobre como está sendo difícil aqueles momentos. Bahá diz que às vezes sente como se não estivesse realmente viva, que parece que é uma morta-viva. Fazilete acorda com Seida cantando. A chama e ela não escuta. Fazilete se levanta com dificuldades e vai até a sala. E vai até ela. Seida está limpando a janela. Fazilete manda ela descer de lá e diz que ela não foi ali para ficar limpando janelas, que ela pode cair e depois vai lhe arrumar um problema. Raif vai para a sala e Fazilete pergunta se elas fizeram muito barulho. Raif diz que o suficiente. Seida diz que já preparou o café da manhã e o chazinho também e já vai arrumar a mesa. Fazilete diz a Raif que por ela a Seida não estaria trabalhando ali, mas precisam dela. Raif diz, é bem ruim ter uma pessoa que não quer em casa, não é mesmo? Seida pensa que vai tomar o café da manhã junto com eles, mas Fazilete diz que não, que ali o costume é ela se sentar sozinha com o filho. Seida fica surpresa quando Fazilete pergunta da Bahá e diz que estava com ela quando o médico deu a notícia. Fazilete pergunta como que a Bahá está. Seida diz que ela não está bem, está sofrendo muito. Henry vai buscar Bahá, Enver e as crianças. Seida serve o café da manhã para Fazilete e Raif e diz, desculpa perguntar isso, mas a senhora falou de mãe e filho comerem juntos. E o marido da senhora? Ele é falecido? Raif fica olhando para a mãe. Fazilete diz a Seida, você não deve perguntar sobre a vida particular das pessoas, mas como, pelo visto, você não sabe disso e faz perguntas indiscretas, eu peço o favor de não perguntar da nossa vida. Seida diz, certo, e se retira.
Raif fica olhando para a mãe como se estivesse com raiva, mas não diz nada. Doruk pergunta se Henry sabia que logo ele vai voltar para a escola. Henry diz que está sabendo, que a tia dele falou para ele que eles vão para a melhor escola da cidade. Bahá faz sinal para Henry não falar mais nada e ele percebe que as crianças ainda não sabiam. Nissan pergunta à mãe que escola é essa. Bahá diz que na verdade o Henry se confundiu. Henry pede desculpa e diz que se confundiu mesmo. Nissan diz que podem falar a verdade, que é uma surpresa da mamãe e mais tarde ela vai contar tudo. Bahá resolve falar, diz que é verdade, mas a surpresa foi do tio Nezir. Ele fez a matrícula deles numa escola excelente. Nissan diz que quer ir para essa outra escola. Bahá diz que então ela vai. Henry deixa Enver em casa e segue com Bahá e as crianças para o edifício palácio. Fazilete mostra para Seida todos os seus chás e diz em qual horário gosta de tomar cada um. Fazilete diz que vai deixar anotado quanto tempo cada chá fica na água e ela não precisa passar a noite ali. Pode ir para casa. Bahá e os filhos chegam em casa. Arif sai do edifício e fica olhando para eles. Ao verem ele, Nissan e Doruk vão abraçá-lo. Bahá fica olhando para ele sem graça. Quando Arif olha para ela, ela vira o rosto e diz: "Que bom que voltou, Arif." Arif agradece ela. Nissan e Doruk chamam Arif para subir com eles e dizem que estava com saudade. Arif e Bahá ficam olhando um para o outro sem dizer nada. Então, Arif diz que ficou muito tempo fora, tem coisa para fazer e agora não vai dar. Mas outra hora ele vai. Nissan pergunta por que ele não leva eles para a cidade dele. Arif fica sem saber o que responder. E Bahá chama eles para subirem, porque o Arif deve estar cheio de coisa para resolver. Nissan beija Arif e Doruk diz: "A gente se vê depois, tio Arif." Bahá entra sem falar mais nada para ele. Henry diz para Arif passar amanhã no café para eles conversar. Fazilete fica incomodada por Seida ainda não ter ido embora e comenta sobre isso com Raif. Seida pergunta se eles não precisam de mais nada antes dela ir embora. Fazilete diz que não e a agradece. Para irritar a mãe, Raif diz que aceita um café sim, com pouco açúcar. Seida diz que vai preparar para ele agora mesmo. Fazilete pergunta por que Raif vai tomar café agora e diz que pensou que ele não gostasse. Raif diz: mas me deu vontade." Sirin diz a Henry que já terminou tudo e pergunta se já pode ir. Henry faz o primeiro pagamento dela e a agradece. Sirin liga para o pai e diz que está indo para a casa da irmã, porque prometeu para as crianças que ia comprar um bolo para eles quando ganhasse o seu primeiro salário. Enver fica muito feliz e diz que isso é ótimo. Sirin desliga o telefone e diz: "É cada uma que eu faço. Agora eu tenho que levar bolo lá para eles. Saco. Eu mereço. Fala sério." Enver entra em casa falando para Atice que tem uma ótima notícia para ela. Conta sobre Sirin e diz que agora os dois vão poder passar um tempinho a mais sozinhos. Atice não aparece, mas ele continua falando como se ela estivesse ali. Raif toma o café que Seida preparou e Fazilete diz que ela já pode ir. Seida sai e Fazilete se lembra que esqueceu de dar o dinheiro do ônibus para ela. Sirin chega à casa de Bahá e Nissan e Doruk recebem ela muito contentes. Bahá também recebe ela muito bem. Sirin diz a Bahá que estava com saudade das crianças e pergunta se pode dormir lá. Bahá diz para ela ficar à vontade. Sirin vê que a geladeira de Bahá está vazia e diz que se o problema for dinheiro, ela pode ajudar. Elas são irmãs. Bahá diz que não precisa, que não teve tempo de ir ao mercado, mas está tudo bem e a agradece. Sirin diz que ouviu que o Arif saiu e que acha que ele devia ser julgado, pois se ele matou 2 pessoas, não pode ficar impune disso. Bahá diz: "Sirin, a gente já conversou sobre isso e está resolvido. Foi um acidente. O Arif estava me levando para o hospital. Se eu não tivesse desmaiado, isso não teria acontecido. O Arif não tem culpa. Por favor, não desconta sua raiva nele. Se tem alguém para colocar a culpa, é em mim. Nele não." Sirin diz baixinho: "É a próxima da fila." Bahá se vira e pergunta o que ela disse. Sirin diz que é melhor não falar disso agora por causa das crianças. Bahá liga para Enver e o avisa que a Sirin vai dormir lá. Enver diz a Atice que essa noite a Sirin vai ficar na casa da irmã e isso significa que eles vão ficar juntos,
sozinhos. Seida chega em casa exausta. Enver arruma a mesa, coloca até música e diz que agora vai se trocar para sua bela esposa. Durante o jantar, Sirin finge se divertir com a irmã e os sobrinhos. Bahá vai pegar guardanapo na cozinha e ela fica olhando para a foto de Sarp, muito séria. Enver chama a Tice para jantar e acende as velas. Nesse momento, a Tice aparece fazendo a alegria dele. Bahá deixa Sirin dormir com os filhos e vai para a sala. A irmã de Seida liga para ela, falando algo sobre Arda, a deixando atordoada. Seida pensa em como fazer para ir para lá, se não tem mais dinheiro. Ela liga para Henry, mas ele não atende a ligação dela. Seida sai de casa desesperada. Nissan e Doruk comentam com Sirin que o Arif estava no interior. Sirin diz, a mãe de vocês, junto com o Arif, estão escondendo a verdade. O Arif não estava na cidade dele, estava preso. Eu acho que ela mentiu para vocês. Nissan pergunta por quê. Sirin diz, porque é isso que a polícia faz com os criminosos, porque ele matou seu pai e a sua avó. Nissan diz que a mãe falou que foi acidente. Sirin diz, então parem para pensar comigo. Isso é outra mentira. Vocês acham que ele ia preso se isso fosse mesmo só um acidente, hein? A verdade é que agora o seu pai e sua avó agora estão mortos por causa dele. Nissan e Doruk ficam surpresos. E Sirin diz, mas não se preocupem, eu sempre falo a verdade para vocês. Agora vamos fazer um combinado. Eu falo a verdade e vocês não contam para ninguém, tá bom? Ninguém pode saber disso, nem a sua mãe. Se vocês contarem, ela não vai mais deixar a gente se ver. Tá bom? Não comentem nada. Eu quero continuar amiga de vocês, combinado? Nissan fica calada e Doruk diz, tá combinado. Seida chega ao café do Henry e pergunta por que ele não atendeu. Diz que ligaram para ela para falar que a mãe teve um problema. Ela precisa ir buscar o Arda e chama ele para ir com ela. Henry diz, Seida, você busca o seu filho. Seida pede para ele emprestar o dinheiro do ônibus. Henry pega o exame de DNA, joga nela e diz, olha aqui, por que você não vai pedir dinheiro para o pai do seu filho? Seida fica surpresa pelo exame dizer que o Arda não é filho de Henry. Enver fica olhando todo bobo para Tice e depois chama ela para sentarem no sofá. Ele bebeu um pouco demais, deita a cabeça na perna dela e diz, Tice, é tão bom ficar com você, e adormece deixando as velas acesas na mesa. Seida sai do café do Henry arrasada, chorando muito. O guardanapo começa a pegar fogo, se alastra pela mesa e desce para o chão. Enver não vê nada. Nissan não consegue dormir, pensando no que Sirin disse sobre Arif. Seida chega à rodoviária. Enver acorda com o cheiro de fumaça, mas mesmo com a casa em chamas, ele sai chamando por Tice. Tice não aparece. Ele se recorda de momentos felizes vividos ali com Tice e Sirin. Não consegue sair e acaba perdendo a consciência. Os vizinhos veem a casa pegando fogo, tentam apagar e chamam os bombeiros. Os bombeiros entram, encontram Enver, o acordam e perguntam se tem mais alguém ali. Enver diz que tem, a sua esposa. Os bombeiros saem com Enver da casa e perguntam em qual cômodo a esposa dele estava. Enver volta a si e diz que não tem mais ninguém lá dentro. Seida está com Arda no ônibus voltando para casa. Enver vai para a casa da Bahá e diz que perderam tudo. Seida chega com Arda e diz a Bahá que de agora em diante o filho vai ficar com ela. Bahá pergunta se está tudo bem. Seida diz que depois conta tudo para ela. Seida vai ver Enver, diz que sente muito pelo que aconteceu com ele e deseja que as coisas melhorem para ele e para Sirin. Seida diz que eles têm sorte de estarem bem e ali com eles. Enver diz que agora ele só tem o que está ali e mais nada. Seida diz para ele não se preocupar com o resto. Móveis e casa é o de menos. Como dizem, as coisas a gente compra de novo. O importante é que ele está bem. Seida pergunta a Enver se tinha alguma coisa ligada, se foi algum curto-circuito. Enver diz que não foi assim. Nesse instante, Nissan sai do quarto perguntando o que aconteceu. Bahá conta para ela sobre o incêndio que aconteceu na casa do avô. Nissan pergunta se queimou muita coisa.
Desolado, Enver diz que todas as coisas deles estragaram e não sobrou nada. Doruk diz para o avô morar com eles e que a tia também pode morar. Seida pergunta se então ainda não sabem a origem do fogo. Enver diz que acendeu uma vela. Sirin pergunta por que ele acendeu vela. Enver fica calado e ela pergunta se ele deixou a vela acesa de propósito. Bahá diz a Sirin que agora não. Exaltada, Sirin diz: você não está entendendo nada. Ele nunca acende vela e a única vez que fez isso causou um incêndio. Ele queria morrer no incêndio então. Chorando, Enver diz: foi um acidente, não tinha intenção. Eu queria jantar com a Tice. Por que faria isso? Por querer? Sirin, Bahá, Seida e as crianças ficam surpresos com o que Enver diz. Bahá diz que é melhor dormir e amanhã conversa. Ela diz para Sirin ir para o quarto com os filhos e Enver ficar no sofá, que ela vai para a casa da Seida. Enver diz a Bahá que eles não têm onde morar. Bahá diz que aquela casa também é deles. Eles são uma família e é só isso que importa. Bahá diz que lembrou que também tem um apartamento do Sarp ali no prédio. Tem 3 meses de aluguel pago e eles podem ficar lá. As chaves estão com Arif e amanhã ele pega com ele. Bahá vai para a casa da Seida e pergunta por que ela buscou Arda. Sirin pega as roupas do pai que Bahá lavou e joga pela janela. Seida conta para Bahá o que aconteceu e diz que pelo menos agora o seu filhinho está ali com ela. Bahá pergunta se o Henry não falou nada para ela. Seida diz: eu não quero nem falar desse homem, eu vou cuspir na tumba dele. Bahá pergunta o que aconteceu. Seida diz: você sabe o que ele me disse? Eu tenho até vergonha de falar, mas ele nem se importou. E imita ele falando: o Arda não é meu filho. Ele disse que o Arda não é filho dele, mas como se não soubesse quem é o pai do meu filho. E nessa época eu era uma pessoa diferente. O Henry foi o meu primeiro. Eu nunca tinha saído com ninguém. Bahá diz que o Henry não pode tratar ela desse jeito e para ela não deixar isso afetá-la, porque sabe que não é a verdade. Seida diz: claro que não, eu sei muito bem a verdade. O que você acha? Bahá fica surpresa quando Seida diz que o Henry fez o teste de paternidade e deu que o Arda não é filho dele. Bahá diz que agora não entendeu e pergunta como é possível. Seida acha que Bahá está duvidando dela e diz que vai pegar as coisas para dormir. No dia seguinte, Bahá acorda e vê que Seida está com muita febre. Seida diz que precisa ir trabalhar. Bahá diz que ela não pode sair assim, para ela ficar quietinha, que vai lá trabalhar no lugar dela. A Tice aparece para Enver na casa de Bahá e ao ver a roupa que ele está usando, ela pergunta o que é isso. Enver diz: como assim o que é isso? Você está falando da minha roupa? Tudo que eu tinha pegou fogo, você estava lá. A Tice diz: eu sei disso, mas você podia ter colocado outra coisa. Enver diz que a Bahá lavou a roupa dele ontem, mas ele não a encontrou no banheiro. Sirin sai do quarto e Enver rapidamente se coloca na frente de Atice, como se estivesse a escondendo da filha. Sirin acha a atitude dele estranha, pergunta se ele está bem e o que tem ali atrás, porque ele está agindo como se tivesse alguma coisa ali. Enver diz que não tem nada, que está com dor de barriga e pergunta se ela viu a roupa dele. Sirin entra no banheiro, dizendo que jogou na rua, porque ele quer usar uma roupa queimada. Enver diz que era a única coisa que tinha. Sirin diz que vai arrumar outra roupa para ele. Atice diz: tudo bem, meu amor, não fica nervoso. Enver diz baixinho: você viu o que ela fez? Ela jogou minha roupa fora. Era uma roupa que você comprou para mim. Atice disse que não é tão grave e para ele não ficar nervoso, que a Sirin não lembra que ela comprou. Enver diz: você continua encobrindo a Sirin. Ele vai até o quarto e Atice pergunta o que ele vai fazer. Enver diz que vai fazer igual com a roupa da Sirin e a joga na rua. Sirin sai do banheiro e pergunta com quem ele estava falando. Enver diz que com ninguém. Arif vai conversar com Henry sobre o trabalho. E ele conta que o Enver perdeu a casa no incêndio. Sirin avisou Henry que não ia trabalhar por causa do que aconteceu. Arif fica surpreso e diz que não estava sabendo. Bahá deixa Arda em sua casa para a Seida descansar e sai. Nervosa, Sirin diz que agora não acha sua roupa naquele cubículo. Enver diz que jogou tudo fora, igual ela fez com ele. Sirin pergunta por que ele fez isso e diz que o salário dela estava dentro do bolso da calça e agora ela ficou sem dinheiro nenhum. Bahá chega à casa de Fazilete, diz que a Seida está doente e foi trabalhar no lugar dela se ela não se importar.
Fazilete recebe Bahá muito bem e diz que queria tanto saber dela. Fazilete apresenta Bahá para Raif e diz que a Seida está doente. Bahá diz a Raif que é um prazer em conhecê-lo. Raif diz: prazer em conhecer por quê? Você não sabe que tipo de pessoa eu sou, porque seria um prazer me conhecer. Bahá fica sem graça e Fazilete diz que o filho tem uma personalidade um pouco diferente, que ele é assim desde criança. Raif diz que é curioso a mãe se lembrar da infância dele assim, se nunca passou muito tempo com ele, nela. O clima fica bem tenso. Raif se aproxima de Bahá e pede para ver as mãos dela. Fazilete diz que não é necessário, mas Raif diz que para ele é. Bahá diz que não tem problema e mostra as mãos para ele. Raif olha bem e depois diz que vai para a cama. Fazilete convida Bahá para tomar um chá com ela na varanda e pergunta como realmente ela está. Raif se aproxima e fica escutando a conversa delas. Bahá diz a Fazilete que não sabe como está, que tem tantas coisas para pensar, os filhos dela que perderam o pai, 4 crianças, porque ele tinha os gêmeos também. Tem uma pessoa que perdeu a mãe e um marido que perdeu a esposa. E a cabeça dela tá tão cheia de coisa que ela nem pensa se tá bem ou não. Mas tem uma coisa que pensa bastante, que tá perdida na vida, tá sozinha e não consegue fazer nada. Fazilete pede para Bahá lhe contar um pouco mais sobre ela e diz que está curiosa sobre a história dela. Fazilete diz que não quer saber sobre a história dela só para satisfazer a sua curiosidade, mas ela vai se sentir melhor se falar sobre isso, porque quando falamos, isso ajuda na cura. Bahá diz que como Fazilete falou sobre o processo de cura, que isso de falar ajuda, pergunta por que então ela parou de escrever. Fazilete diz: boa pergunta, talvez eu ainda não tenha me curado. Raif pergunta se elas vão ficar ali só conversando e reclama com a mãe por ter pegado a louça de convidados e diz que achou que Bahá tinha ido para trabalhar. Enver pede para Sirim buscar chaves no apartamento do Sarp, no Arif. Sirim diz que não vai na casa dele e a Nissan pode ir. Nissan diz que também não vai. Doruk diz que pode ir e Nissan balança a cabeça negativamente para ele. Então Doruk diz: mas é melhor não. Enver sai para falar com Arif. Nissan agradece Doruk. Sirim abraça os dois e diz: muito bem. Yusuf diz a Enver que a chave do apartamento está com o Arif e ele saiu. Sirim diz ao pai que o Arif matou a mãe dela e o pai das crianças também. Enver manda ela parar, porque não quer que eles fiquem mais tristes. Sirim diz: é sério, pai? Então é desse jeito? E como é que eu fico? Por que se importa com eles e não comigo? Isso é tão difícil? Então, se não houve um crime, por que estão escondendo isso da Nissan e do Doruk? Fala. Por que não falam que perante a lei o Arif é culpado e foi preso? Eu não sou obrigada a aceitar isso. Ninguém pode me obrigar a aceitar o que ele fez. Doruk pergunta a Nissan por que não foram na casa do Arif e diz que esqueceu o que a tia disse ontem à noite. Nissan diz que foi o Arif que causou o acidente, que o papai e a vovó morreram por causa dele. Bahá conta para Fazilete que a casa do Enver pegou fogo e ele e a irmã vão passar um tempo em sua casa. Fazilete diz que ela está cheia de problemas e para voltar já para casa. Bahá vai direto para a casa de Seida e diz que a Fazilete pediu para ela levá-la até o hospital e até deu o dinheiro do táxi. Seida pergunta pelo filhinho malvado da Fazilete, como que vai o riquinho. Bahá diz que ele não foi com a cara dela. Bahá diz para falarem com a Jale para fazer outro teste de paternidade, porque pode ter acontecido um erro onde o Henry fez o exame. Seida pergunta como que vão arrumar o cabelo do Henry. Bahá diz que dá um jeito, que tem um plano. Henry explica para Arif o trabalho que ele fará e combinam dele começar no dia seguinte. Arif sai do café e Bahá passa por ele chegando, mas eles não se veem. Seida espera por Bahá no táxi. Bahá diz a Henry que estava passando por ali e foi lhe desejar um bom dia. Henry diz que ficou sabendo o que aconteceu com o Enver e oferece ajuda. Bahá aproveita, o abraça agradecendo e pega um fio de cabelo que está no paletó dele. Bahá deseja tudo de bom para ele e sai. Seida fica feliz por Bahá ter conseguido o cabelo e diz que ela arrebentou. Mais tarde, Talat diz a Arif que aquele não é o seu tipo de trabalho, que não gosta de ficar ali o dia todo e também precisa cuidar da loja do pai. Arif diz que entendeu.
Talat diz que não quer complicar o lado dele e eles podem achar um jeito. Arif diz que vai pensar em outra situação. Da janela, Enver vê Arif e pede para ele levar a chave do apartamento do Sarp. Arif bate na porta do apartamento de Bahá e Nissan vai abrir. Arif cumprimenta ela sorrindo. Nissan olha para ele com raiva e fecha a porta na cara dele. Enver pergunta por que ela fechou a porta. Nissan não responde e vai para a sala. Enver diz a Arif que não sabe por que a Nissan fechou a porta. Que quem sabe foi só uma brincadeira. Arif diz, quem sabe. Arif diz a Enver que acabou de saber do incêndio e sente muito. Mas ainda bem que ele está bem. Enver o agradece e diz que espera que ele também esteja bem, agora que está de volta em casa. Arif entrega a chave do apartamento de Sarp para ele. Enver diz que conversou com a Bahá e eles vão ficar lá por enquanto. Sirin gosta do que Nissan fez com Arif. Enver volta a perguntar por que Nissan fechou a porta na cara do Arif, mas ela não responde. Enver pergunta se Sirin sabe por quê. Sirin diz que não, que a Nissan só veio triste e deitou. Bahá pergunta a Nissan o que foi. Nissan diz que não foi nada. Bahá volta a perguntar novamente o que foi. Nissan volta a dar chilique. Sai toda emburradinha com malcriação, dizendo: me deixa, eu já falei que não foi nada. Enver conta para Bahá o que Nissan fez com Arif. Bahá pergunta por quê. Enver diz que não sabe. E Sirin diz que também não sabe. Doruk fica caladinho, só olhando para eles. Enver avisa Bahá que vão subir para o apartamento do Sarp. Sirin esquece o celular na mesa. Doruk o pega e vai correndo levar para ela. Ele pergunta se pode entrar naquela casa, se pode ir para o quarto dele. Sirin diz que sim e vai para o quarto do Sarp. Doruk se lembra de momentos vividos ali com o pai e a irmã. Sirin está procurando uma roupa para o pai e fica sentindo o perfume do Sarp nelas. Depois, ela encontra um sutiã perto da cama e pensa que Sarp estava com uma mulher ali. Bahá sai do quarto, não encontra Doruk e vai até o apartamento de Sarp. Sirin mostra para o pai o sutiã e diz que achou no quarto do Sarp. Nesse momento, Bahá abre a porta perguntando se o Doruk está ali. Ela fica estranha ao ver o sutiã, mas não diz nada a respeito. Sirin diz que o Doruk está lá sim. Bahá pede para pedirem para ele descer e sai. Enver pergunta o que Sirin fez dessa vez. Sirin diz: eu tenho culpa? Isso estava no chão. Ia deixar debaixo da cama? Então vou falar que isso é meu. Enver diz: você imagina a cabeça da Bahá? Sirin diz: eu acho que ela pensou no mesmo que nós. Enver manda ela jogar aquilo no lixo. Sirin fica morrendo de rir. Arif diz ao pai que o Enver vai ficar no apartamento do Sarp até o contrato vencer e fim de papo. Cara de pau, Yusuf diz que não vai aceitar, que tem gente o procurando e ele pode alugar. Arif diz: não vai fazer isso, deixa isso pra lá, é cada uma. Yusuf diz: eu falo que é tonto, que eles te usam, Arif, ficam se aproveitando de você. Você vai deixar eles fazerem isso? Você é um belo idiota. Cansado do enjoo do pai, Arif vai saindo dizendo baixinho: ah, tá de brincadeira. Yusuf continua: eu não sei como é que você conseguiu passar na faculdade, porque é incrível. Arif diz: você ainda não entendeu? Essas pessoas estão nessa situação por minha causa. Eu matei a Atice e o Sarp no acidente. Eu acabei com a vida do seu Enver. E aí ele perdeu a cabeça. Eu sou o responsável. Eu. Então eu vou ajudar no que der, porque eles perderam tudo. Arif sai e Yusuf diz: porque é tonto.